Caminhoneiro pega a traição chocante e a reação inusitada que deixou todos em choque. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, uma beleza traiçoeira. Marcos, um experiente caminhoneiro, dirigia sua Scania pela BR-116, a estrada que cortava o Brasil. O caminho era solitário e o som do motor ecoava na imensidão do sertão. Ele estava cansado, mas a viagem de volta para casa nunca parecia longa demais, especialmente quando pensava em Ana, sua esposa, e em como ela sempre o esperava. Até que o telefone quebrou aquele momento perfeito. Alô? A voz do outro lado era severa, quase sem emoção. Ela está com outro. O coração de Marcos disparou. Com quem? Fora uma pergunta quase sem ar. Com a Carla. O nó na garganta se formou instantaneamente. Nádia, sua melhor amiga, a quem confiava segredos e risadas. O que estava acontecendo? Dois mundos desmoronavam em seu peito. A dor e a traição eram palpáveis, uma faca que cortava não apenas sua confiança, mas também sua amizade. Ele mal conseguia manter os olhos na estrada. As estrelas começavam a aparecer, e a noite se tornava um manto pesado e opressivo. O pensamento de encarar Ana e Carla atormentava sua mente. O que mais ele não sabia? O que mais essas duas mulheres estavam escondendo? Enquanto avançava, a estrada parecia mudar. As sombras se alongavam, e uma neblina estranha começou a se espalhar pela pista. Marcos se forçou a concentrar-se, quando de repente um vulto surgiu ao lado da estrada. Era outro caminhoneiro, parado em seu caminhão, como se estivesse esperando por ele. O homem xingava de maneira estranha. Os olhos brilhavam intensamente sob os faróis do caminhão. Cuidado com o que você deseja, parceiro. Aqui as sombras dançam. Ele apontou para a distância, onde a escuridão parecia se agitar. Marcos se afastou, tremendo. As palavras do homem ressoaram em sua mente. Sombras. O que significava aquilo? A viagem não era mais apenas um retorno para casa. Agora se tornava um labirinto de emoções intensas e uma sensação de que o sobrenatural estava à espreita. Ele seguia em frente, mas a cada quilômetro percorrido, outros caminhoneiros apareciam, reunindo-se em conversas apressadas. Um deles sussurrou: "Você ouviu sobre o que acontece com quem descobre a traição? Se você não agir, o passado pode te consumir." O frio na barriga aumentava. A estrada parecia um túnel, onde o que estava escondido ameaçava se revelar. E à medida que cada nova visão o ensombrecia, dentro dele, uma batalha se formava, entre o amor que havia por Ana e a traição que ela lhe infligia com Carla. Quais segredos mais estavam ocultos atrás dos sorrisos? Marcos tinha certeza de que a revelação a aguardava logo ali, na próxima esquina. E se aquilo que o homem dissera era verdade? O que mais ele não sabia sobre as pessoas que amava e como isso afetaria seu futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos ainda lutava contra a confusão de sentimentos enquanto conduzia o caminhão pela estrada deserta. O que a voz misteriosa tinha dito não saía de sua cabeça. As sombras dançavam. A traição arremessava sua vida em um abismo sem fim. Ele precisava descobrir a verdade. Seu coração batia forte, e quando suas mãos começaram a tremer, ele viu as luzes de um posto de combustível à sua frente. Era hora de parar. Hora de refletir. Ele estacionou e saiu do caminhão. O cheiro de gasolina
e comida frita invadiu suas narinas. O lugar estava quase vazio. Apenas um grupo de caminhoneiros conversava em um canto. Marcos tentou ignorar a dor na garganta enquanto se dirigia ao banheiro. E ao se olhar no espelho, notou as olheiras profundas. Ao sair, ouviu risadas vindas do grupo. Algo nele pulsava, uma necessidade de saber mais. Olhando para eles, um dos homens, com um chapéu surrado, apontou para Marcos e gritou: "Olha quem está de volta! O homem que vai descobrir tudo hoje à noite." O riso deles ecoava no ar, mas Marcos não se sentiu em clima de piadas. Ele preferia ir embora, mas uma estranha curiosidade o prendeu ali. "Vocês sabem de alguma coisa?" ele perguntou, a voz falhando. Os olhares pararam nele, e o silêncio se impôs, pesado e mórbido. Um dos caminhoneiros pegou um copo e, com um sorriso torto, respondeu: "Às vezes a verdade é uma coisa que ninguém quer ouvir." Marcos sentiu um frio no estômago e, de repente, decidiu que tinha que sair daquele posto. Ele se virou, mas ao dar o primeiro passo, uma mulher entrou apressada. Ela estava ofegante, a blusa um pouco amarrotada, e parecia procurar alguém. Com um brilho nervoso nos olhos. Às vezes ela olhava para Marcos. Ele sentia um frio na espinha. "Onde está ela?" a mulher perguntou com uma voz desesperada. E a sensação de familiaridade bateu como um raio. Ele a reconheceu. Era Rita, uma antiga amiga de infância, com quem tinha perdido o contato. Mas por que ela estava ali? "Rita", ele perguntou, ainda tentando juntar as peças, "o que está acontecendo?" Ela olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Então, com pressa, puxou Marcos para um canto. "Escuta, você precisa saber. Ana e Carla não são quem você pensa que são", disse ela, em um sussurro tenso. O coração dele acelerou. Era impossível. Elas têm um plano. É tudo por causa do que aconteceu anos atrás. "O quê? Que plano?" perguntou ele, a confusão misturada ao medo. "Não tem tempo para explicar tudo agora. Só saiba que a traição é apenas o começo. O passado delas está voltando, e isso pode destruir suas vidas." Antes que ele pudesse perguntar mais, a mulher mergulhou pela porta do posto, desaparecendo na noite. O choque de suas palavras o deixou paralisado. Será que Ana e Carla estavam envolvidas em algo muito mais profundo? E o que Rita quis dizer com o passado delas? Marcos sabia que precisava voltar, mas não era apenas para enfrentar Ana. Agora havia um mistério que necessitava de respostas. Ele se apressou de volta para o caminhão, o motor zumbindo como se estivesse ansioso para deixar o posto para trás. Havia uma nova tensão no ar, como se toda a estrada estivesse carregada de segredos. O caminho à frente parecia mais sombrio agora. Cada quilômetro o levava mais perto da verdade, ou de um abismo. Na sua mente, ele só conseguia pensar em Rita. O que ela havia escondido? O que mais ele não sabia? E quando a revelação finalmente chegasse, ele estaria preparado para o que viria? As respostas estavam lá fora, em algum lugar. Mas seria essa uma viagem para a redenção ou um caminho sem volta? Marcos acelerou o caminhão, a mente a mil. As palavras de Rita não saíam da sua cabeça. Ana e Carla envolvidas em algo obscuro. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele buscava respostas. Mas agora havia uma nova urgência. Ele precisava voltar para casa. A estrada parecia mais escura, mais pesada, o motor rugindo, a cabine iluminada apenas pelos faróis cortando a noite. No fundo, algo o inquietava. Cada curva era um prenúncio de algo maior. O que Rita queria dizer? A traição era só a ponta do iceberg. O que mais havia escondido? Ao se aproximar da cidade, Marcos viu o que parecia um movimento intenso na rua. Luzes piscando, sirenes ao fundo. O coração acelerou. Dificilmente um bom sinal. Quando chegou, parou o caminhão em um posto e saiu apressado. A cena que encontrou
fez seu coração despencar. Policiais cercavam um prédio. A população se aglomerava. Sussurros e olhares de preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou. A um grupo próximo. O homem mais velho balançou a cabeça, a fisionomia carregada de desespero. Um acidente e alguns feridos. Dizem que uma garota está desaparecida. Naquele momento, uma ideia horrível invadiu sua mente. Ana, o passado de Rita e o que ela disse sobre o plano. Tudo começou a se encaixar. Ele precisava saber. O impulso o levou até os policiais. É sobre a Ana, minha esposa. Ela está aqui? Os oficiais pareciam hesitar, mas um deles, com um olhar triste, respondeu. Ela estava no acidente. A equipe de emergência está trabalhando. Ela foi levada para o hospital. Marcos sentiu como se o chão cedesse sob seus pés. O mundo ao seu redor desmoronava. Esperem, o que aconteceu? Como foi? Ele questionava com ar. Voz embargada. Não temos detalhes, mas havia uma segunda pessoa. Estão tentando descobrir quem é. Um frio percorreu suas costas. O que isso significava? Ela estava com Carla. Marcos estava prestes a entrar em colapso quando uma mulher apareceu entre a multidão, os olhos arregalados, sem fôlego. Era Carla. O olhar dela percorreu a cena. Ela estava pálida, mas seu semblante demonstrava uma calma perturbadora. Marcos, ela gritou, e ao ver o som da sua voz, uma onda de culpa e medo tomou conta do ar. Não vem pra cá. Não, você não pode. Por que você está aqui, Carla? Onde está a Ana? Marcos disparou, seu corpo tremendo de tensão. Ela estava no carro comigo. Foi uma distração. Temos que sair daqui agora. A súplica na voz dela fez uma onda de confusão tomar conta. O que ela quis dizer com distração? Marcos estava prestes a questionar, quando o espalhar da multidão fez o que parecia um corpo ser retirado do local. Não! O grito de Carla ecoou, e tudo parou. O rosto que emergiu da escuridão fez os olhos de Marcos se arregalarem. Era o rosto de Ana, pálido e sem vida, envolvidos em panos de emergência. Sua alma parecia congelar. O choque era devastador, mas Carla estendeu a mão, apontando na direção oposta. Ele fez isso com ela. Marcos virou-se, a raiva e o desespero manifestando-se em seu ser, pronto para enfrentar o desconhecido. Mas o olhar de Carla era de horror, sua voz desesperada. Marcos, não, se você seguir adiante vai saber mais do que deve. E naquele momento, a realidade colidiu com o possível. Entre todos os gritos, confusões e revelações, uma sombra se aproximava. Um homem vestido de preto observava a cena tranquilamente, os olhos penetrantes cravados em Marcos, e ele sabia que esse homem tinha mais a dizer, porque tudo, simplesmente tudo, estava prestes a mudar. E ele não tinha ideia do que vinha a seguir. A revelação poderia destruir tudo, ou libertá-lo. Marcos parou em choque, olhando para o corpo sem vida de Ana sendo retirado da cena. O desespero apertava seu coração como uma prensa, o frio da realidade congelando sua consciência. Carla estava ali, pálida e em pânico. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a voz tremendo de dor. Sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Os gritos de Carla ecoavam em sua mente, sua súplica para não se aproximar. Marcos, não, você não pode saber. A urgência em seu tom cortou o ar e fez o corpo dele hesitar. Mas a visão de Ana, a mulher que amava, o puxava em direção a um abismo onde a verdade e a traição se misturavam. O que Carla estava escondendo? O que mais havia por trás desse plano obscuro? Tudo parecia se tornar uma névoa confusa e ameaçadora. Enquanto a multidão murmurava, Marcos sentiu algo dentro dele se esfacelar. Roupas sujas de graxa, pessoas apressadas, toda aquela cena pesada. Ele precisava agir. Era como se o tempo estivesse se esticando, cada segundo se arrastando antes de tomar a decisão de se aproximar de Carla. Carla, o que você sabe? Ele forçou as palavras pela garganta seca.
tremendo de raiva e dor. Ela o olhou, o rosto marcado pela pressão da situação. Mas a expressão dela estava repleta de algo mais: medo. Fui eu. Eu estava dirigindo. O desespero a fez falar rápido. Ana não deveria estar ali. O mundo ao redor sumiu. A culpa, o desespero, o relâmpago de um segredo devastador emergiu. Era um desvio. Nós estávamos fugindo de algo. Eu não queria que ela ficasse. A revelação abriu um novo buraco na alma de Marcos. Fugindo de quê? O que você fez? Ele estava prestes a entrar em colapso. A sombra do homem vestido de preto passou por ele, como se tudo estivesse unido. Uma tapeçaria de segredos começando a se desenrolar. A expressão de Carla mudou. A calma perturbadora estava voltando. Ele estava nos seguindo. O homem do passado. Ele ficou mais perto do que esperávamos. Quem é ele? A voz de Marcos era um sussurro. Os sussurros da multidão tornaram-se uma sinfonia distante, enquanto os olhos de Carla se arregalavam, a cor sumindo de seu rosto. Ele é, e as palavras dela interromperam a própria ideia. O homem em preto se aproximou. A presença intensa dele fazendo os músculos de Marcos se contraírem. Mas aquela figura sinistra tinha algo que o prendia. Um olhar gélido e penetrante. Chegou a hora de você saber a verdade, Marcos. A voz do homem cortou o ar como uma faca, o rosto oculto sob a pilha de mistério. Você não estava apenas dirigindo a estrada errada. Você estava no caminho que se separava da verdade. As palavras ecoaram como um trovão. Num movimento quase instintivo, Marcos avançou, mas a raiva e a tristeza confundiam seus sentimentos. O que você sabe? O que está acontecendo aqui? Só posso te dizer que sua vida é uma ilusão. Todas essas conexões, todos esses laços que você acredita ter, são mais frágeis do que você imagina. O homem riu, um som baixo e perturbador. E a culpa não é só de uma, é um ciclo de mentiras. Marcos parou, cada palavra moldando um novo entendimento. Ele estava apenas começando a entender que as peças do quebra-cabeça se interligavam de formas que nunca teria imaginado. O que aquela revelação significava? Sua visão de família, amor, amizade, tudo jogado no chão. Ele começou a ouvir murmúrios ao redor, a multidão formando uma pressão palpável, e não conseguia afastar a sensação de que a verdade estava prestes a desabar sobre ele como um furacão. Mas o homem em preto não tinha acabado, e seu sorriso era um aviso. Se você quiser saber mais, siga a sombra, porque a luz só revelará dor. Marcos ficou paralisado. O que significava para ele? Quais escolhas restavam? Carla o puxou, mas o olhar dele se fixou no homem que se afastava, assim como a figura dele, Ana na brancura da luz da sirene. Você não ficou para trás, eles estão todos interligados. As palavras reverberavam em sua mente, enquanto o homem desaparecia na escuridão. E no instante seguinte, quando ele estava prestes a desabar, uma sombra se moveu à sua esquerda. Era um rosto conhecido. O último que ele jamais esperava ver. O homem da traição. Bom ver você novamente, Marcos. Marcos parou em choque, olhando para o corpo sem vida de Ana sendo retirado da cena. O desespero apertava seu coração como uma prensa. O frio da realidade congelando sua consciência. Carla estava ali, pálida e em pânico. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a voz tremendo de dor. Sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Os gritos de Carla ecoavam em sua mente, sua súplica para não se aproximar. Marcos, não, você não pode saber. A urgência em seu tom cortou o ar e fez o corpo dele hesitar. Mas a visão de Ana, a mulher que amava, o puxava em direção a um abismo onde a verdade e a traição se misturavam.
O que Carla estava escondendo? O que mais havia por trás desse plano obscuro? Tudo parecia se tornar uma névoa confusa e ameaçadora. Enquanto a multidão murmurava, Marcos sentiu algo dentro dele se esfacelar. Roupas sujas de graxa, pessoas apressadas. Toda aquela cena pesada. Ele precisava agir. Era como se o tempo estivesse se esticando, cada segundo se arrastando antes de tomar a decisão de se aproximar de Carla. Carla, o que você sabe? Ele forçou as palavras pela garganta seca, tremendo de raiva e dor. Ela o olhou, o rosto marcado pela pressão da situação, mas a expressão dela estava repleta de algo mais. Medo. Fui eu estava dirigindo. O desespero a fez falar rápido. Ana não deveria estar ali. O mundo ao redor sumiu. A culpa, o desespero, o relâmpago de um segredo devastador emergiu. Era um desvio. Nós estávamos fugindo de algo. Eu não queria que ela ficasse. A revelação abriu um novo buraco na alma de Marcos. Fugindo de quê? O que você fez? Ele estava prestes a entrar em colapso. A sombra do homem vestido de preto passou por ele, como se tudo estivesse unido. Uma tapeçaria de segredos começando a se desenrolar. A expressão de Carla mudou. A calma perturbadora estava voltando. Ele estava nos seguindo. O homem do passado. Ele ficou mais perto do que esperávamos. Quem é ele? A voz de Marcos era um sussurro. Os sussurros da multidão tornaram-se uma sinfonia distante, enquanto os olhos de Carla se arregalavam, a cor sumindo de seu rosto. Ele é, e as palavras dela interromperam a própria ideia. O homem em preto se aproximou. A presença intensa dele, fazendo os músculos de Marcos se contraírem. Mas aquela figura sinistra tinha algo que o prendia. Um olhar gélido e penetrante. Chegou a hora de você saber a verdade, Marcos. A voz do homem cortou o ar como uma faca. O rosto oculto sob a pilha de mistério. Você não estava apenas dirigindo a estrada errada. Você estava no caminho que se separava da verdade. As palavras ecoaram como um trovão. Num movimento quase instintivo, Marcos avançou, mas a raiva e a tristeza confundiam seus sentimentos. O que você sabe? O que está acontecendo aqui? Só posso te dizer que sua vida é uma ilusão. Todas essas conexões, todos esses laços que você acredita ter, são mais frágeis do que você imagina. O homem riu, um som baixo e perturbador. E a culpa não é só de uma, é um ciclo de mentiras. Marcos parou, cada palavra moldando um novo entendimento. Ele estava apenas começando a entender que as peças do quebra-cabeça se interligavam de formas que nunca teria imaginado. O que aquela revelação significava? Sua visão de família, amor, amizade, tudo jogado no chão. Ele começou a ouvir murmúrios ao redor, a multidão formando uma pressão palpável, e não conseguia afastar a sensação de que a verdade estava prestes a desabar sobre ele como um furacão. Mas o homem em preto não tinha acabado, e seu sorriso era um aviso. Se você quiser saber mais, siga a sombra, porque a luz só revelará a dor. Marcos ficou paralisado. O que isso significava para ele? Quais escolhas restavam? Foi então que a multidão começou a se agitar. Um grito cortou o ar, e todos se viraram, os olhos fixos em uma figura que surgia do outro lado da rua. Era Rita. Seu cabelo estava desgrenhado e sua roupa suja, como se tivesse corrido por horas. Marcos, você precisa saber a verdade. Ana, ela... Mas antes que pudesse terminar, um carro passou em alta velocidade pela estrada. O som do motor era um rugido ensurdecedor, e todos se viraram em direção à cena. Em um instante, um estrondo chocante ecoou. O carro bateu na polegada, próximo ao local onde Marcos estava, e o impacto fez a multidão recuar, gritando em horror. O veículo parou abruptamente, e as pessoas começaram a entrar em pânico, correndo para longe. Marcos sentiu o coração disparar. Ana! Gritou. Mas tudo ao seu redor se tornava um borrão.
A fumaça começou a preencher o ar, e ele perdeu de vista Carla, o desespero se instalando. Então ele viu, em meio à fumaça, o que parecia um corpo se movendo lentamente. E quando a figura se revelou, sua respiração parou. Era Ana. Mas não era a Ana que ele conhecia. O olhar dela estava vazio, sem vida. Era como se uma sombra a tivesse possuído. Lábios se moviam, mas não havia som. Um homem vestido de preto estava mais perto agora, com um sorriso sombrio, observando a cena com satisfação. Vocês não entendem. Ainda não acabaram. Ele sussurrou. E a imagem de Ana começou a se distorcer como uma ilusão, enquanto o mundo à sua volta parecia desmoronar. Marcos ficou em choque, o choque colorindo cada pensamento. As verdades que antes pareciam claras agora se tornavam nebulosas. O que era real? O que era mentira? Ele estava prestes a descobrir que o que realmente sabia sobre amor e amizade poderia ser apenas uma camada de um emaranhado de traições e mentiras, e talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. E naquele momento, enquanto a fumaça se dissipava, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Marcos parou em choque, olhando para o corpo sem vida de Ana sendo retirado da cena. O desespero apertava seu coração como uma prensa, o frio da realidade congelando sua consciência. Carla estava ali, pálida e em pânico. Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, a voz tremendo de dor. Sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Os gritos de Carla ecoavam em sua mente, sua súplica para não se aproximar. Marcos, não, você não pode saber. A urgência em seu tom cortou o ar e fez o corpo dele hesitar. Mas a visão de Ana, a mulher que amava, o puxava em direção a um abismo onde a verdade e a traição se misturavam. O que Carla estava escondendo? O que mais havia por trás desse plano obscuro? Tudo parecia se tornar uma névoa confusa e ameaçadora. Enquanto a multidão murmurava, Marcos sentiu algo dentro dele se esfacelar. Roupas sujas de graxa, pessoas apressadas, toda aquela cena pesada. Ele precisava agir. Era como se o tempo estivesse se esticando, cada segundo se arrastando antes de tomar a decisão de se aproximar de Carla. Carla, o que você sabe? Ele forçou as palavras pela garganta seca, tremendo de raiva e dor. Ela o olhou, o rosto marcado pela pressão da situação, mas a expressão dela estava repleta de algo mais, medo. Fui eu. Eu estava dirigindo. O desespero a fez falar rápido. Ana não deveria estar ali. O mundo ao redor sumiu. A culpa, o desespero, o relâmpago de um segredo devastador emergiu. Era um desvio. Nós estávamos fugindo de algo. Eu não queria que ela ficasse. A revelação abriu um novo buraco na alma de Marcos. Fugindo de quê? O que você fez? Ele estava prestes a entrar em colapso. A sombra do homem vestido de preto passou por ele, como se tudo estivesse unido, uma tapeçaria de segredos, começando a se desenrolar. A expressão de Carla mudou. A calma perturbadora estava voltando. Ele estava nos seguindo, o homem do passado. Ele ficou mais perto do que esperávamos. Quem é ele? A voz de Marcos era um sussurro. Os sussurros da multidão tornaram-se uma sinfonia distante. O homem em preto estava mais perto agora, com um sorriso sombrio, observando a cena com satisfação. Chegou a hora de você saber a verdade, Marcos. A voz do homem cortou o ar como uma faca. Você não estava apenas dirigindo a estrada errada. Você estava no caminho que se separava da verdade. Num movimento quase instintivo, Marcos avançou, mas a raiva e a tristeza confundiam seus sentimentos. O que você sabe? O que está acontecendo aqui?
Só posso te dizer que sua vida é uma ilusão. Todas essas conexões, todos esses laços que você acredita ter, são mais frágeis do que você imagina. O homem riu, um som baixo e perturbador. E a culpa não é só de uma, é um ciclo de mentiras. Marcos parou, cada palavra moldando um novo entendimento. Ele estava apenas começando a entender que as peças do quebra-cabeça se interligavam de formas que nunca teria imaginado. O que aquela revelação significava? Sua visão de família, amor, amizade, tudo jogado no chão. Então, a multidão começou a se agitar. Alguém gritou. Uma mulher se destacou no meio da confusão, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Rita! Marcos exclamou. Ela pareceu ofegante, e a presença dela parecia trazer uma nova onda de tensão no ar. Você precisa ouvir. Tem mais. É sobre o homem de preto. Ele não é quem você pensa que é. Rita gritou, sua voz cortando a multidão. O horror em seu olhar fez Marcos sentir um frio na barriga. Ele não apenas o seguiu, ele criou tudo isso e estava manipulando vocês desde o início. O efeito das palavras dela foi devastador. Carla parecia vulnerável agora, e o homem em preto virou-se lentamente, sua expressão se tornando sinistra. Como você se atreve a intervir, garota? Você deveria saber que está jogando com fogo. Você não pode continuar assim. Rita desafiante respondeu, e naquele momento um semblante sombrio se misturou ao terror. Mas o que não esperavam aconteceu. Do nada, um clarão iluminou a cena. Um carro blindado entrou em alta velocidade e parou abruptamente. As portas se abriram e de dentro saíram homens bem vestidos, segurando armas. Saia do caminho! Um deles gritou, e a ordem fez a multidão recuar. E em meio aos gritos, Marcos viu com clareza. O homem em preto não era o estranho. Ele tinha um olhar familiar. Você, o que você está fazendo aqui? O homem da traição. Os olhos de Marcos se arregalaram enquanto a verdade começava a desmoronar. Uma maneira de corrigir os erros do passado, meu amigo. O homem disse, e a expressão de Marcos virou-se de desespero para raiva, seguidos por ondulações de dúvida. O que ele queria com tudo isso? E mais impressionante, quem era ele para estar tão envolvido? Rita piscou, e seus olhos brilhavam com frustração. Por favor, Marcos, você só tem uma escolha: seguir a verdade ou deixar que a mentira te consuma. Era a declaração mais intensa que poderia ouvir, mas neste turbilhão de sentimentos, Marcos sabia que estava se aproximando do abismo final. O passado pesava sobre ele como uma sombra viva, e uma nova dúvida começou a surgir dentro dele. Mal sabia ele que a verdade que estava prestes a descobrir poderia destruir tudo o que acreditava saber sobre o amor, traição e lealdade. Quando a linha entre a liberdade e a prisão emocional se rompeu, ele percebeu. A revelação que veio com a chegada do homem de preto mudaria tudo para sempre. Afinal, quem estava realmente no controle da história e quem, de fato, era o verdadeiro traidor? A resposta ainda estava por vir. Marcos ficou paralisado, seu mundo girando enquanto encarava o homem de preto. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. O homem apenas sorriu, aquele sorriso frio que parecia conhecer todos os segredos sombrios do universo. Eu sou apenas um mensageiro, ele disse, com um tom de desdém. Mas você, Marcos, está prestes a entrar em um jogo muito maior do que você imagina. As palavras dele ecoavam na mente de Marcos, como se cada sílaba tivesse o peso de um tijolo. Carla se adiantou, o rosto pálido. Marcos, não escute. Ele está aqui para te manipular. Sua voz tremia, e seu medo era palpável. Marcos se virou para ela, tentando entender, mas sua raiva estava se dissipando na confusão. O que estavam escondendo? Os policiais cercando a cena começaram a se agitar, e o murmúrio da multidão se intensificou. Rita voltou a aparecer, os olhos arregalados, correndo para se juntar a eles.
Marcos, você precisa saber tudo o que aconteceu com Ana. Isso está ligado às suas ações. Marcos não suportou. O que você quer dizer com isso? A dor e o desespero grudavam em sua garganta. O homem de preto apenas observou, seu olhar inspecionando cada um deles, como se fosse um diretor em uma peça trágica. Está tudo interligado, disse Rita, desesperada. Ana soube de algo, algo que não deveria. E Carla, você. O dedo dela se apontou para Carla como uma acusação. Eu não fiz nada. Carla gritou, mas sua voz soava fraca, perdida sob o peso da revelação. E foi então que o clima mudou. Um som ensurdecedor cortou o ar. Um barulho de vidro se quebrando. Todos viraram-se para a direção do barulho e seus rostos se encheram de horror. Uma explosão. O prédio mais próximo, um antigo armazém, estremeceu e, em seguida, uma coluna de fumaça negra subiu para o céu. As luzes da cidade ainda piscavam, mas a cena agora era de caos total. Gritos e correria. Um homem de preto desapareceu na confusão, e Marcos, em estado de choque, começou a andar em direção ao local. Marcos, não! Carla gritou, mas ele não ouviu. Algo dentro dele estava se quebrando. Uma necessidade urgente de descobrir o que havia em seu passado que poderia o levar até ali. O que Ana sabia? A fumaça cobria tudo e ele lutava para enxergar enquanto se aproximava da entrada do armazém. O ar estava pesado, como se o próprio medo tivesse criado uma barreira. E então, enquanto estava prestes a entrar, uma informação cortante atravessou sua mente. Marcos, gritava Rita, mas sua voz era abafada. Ele se virou para ela, o coração acelerado. O homem de preto. Ele não é só um homem qualquer. Ele é parte do seu passado. E Ana sabia quem ele era. Marcos congelou. As peças começaram a se encaixar de uma forma que o deixava desnorteado. O que você está dizendo? Sua voz falhou enquanto um misto de pânico e raiva formava um nó na garganta. Ele é o pai dela, disse Rita, e suas palavras cortaram como uma faca. Ele não só está envolvido no que aconteceu com você dois, mas ele também tem laços diretos com a sua família. Essas traições vão mais longe do que você imagina. O choque atravessou seu corpo, como um eletricista, ligando um fio solto na parede. A realidade se esfumaçava, em novas lutas e novas verdades. Como isso era possível? O que Ana estava escondendo? O que mais ele não sabia? O tempo suspendia cada segundo, enquanto a fumaça envolvia o armazém em sombras. Marcos queria entender. Precisava entender. Ele estava no centro de um mistério que envolvia traições, o homem de preto e agora a própria família. E nesse cenário caótico, ele não sabia se a verdade, quando finalmente se revelasse, fosse uma bênção ou uma maldição. Mas ele precisava saber. Não havia mais escolha. Com isso, tomou a decisão mais importante de sua vida: entrar no armazém e descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O que quer que fosse, ele estava prestes a cruzar uma linha, e ao fazer isso, tudo mudaria para sempre. Marcos respirou fundo, o coração batendo acelerado, enquanto se aproximava do armazém. A fumaça densa envolvia tudo, como um véu que escondia segredos profundos. A necessidade de descobrir a verdade pesava em seus ombros, mas a incerteza o tornava quase paralisado. Marcos, você não deveria estar aqui. A voz de Rita rompeu a atmosfera sufocante. Ele se virou e o olhar dela estava carregado de pavor. O que você vai encontrar pode ser muito mais do que você imagina. Ele hesitou, mas a determinação crescia. Preciso entender o que Ana sabia, o que todos estão escondendo. Naquele momento, ele sentiu que cada palavra era como um grito de socorro, uma busca desesperada por respostas que pareciam distante.
apressado, atravessou o espaço escuro, as sombras se movendo ao seu redor como se tivessem vida própria. O cheiro de queimado misturado ao de mofo era sufocante. Assim que pisou no interior do armazém, um estalo alto ecoou, como um tiro, fazendo seu coração disparar. Cuidado, Marcos! Carla gritou, mas era tarde demais. Ele havia acionado um alarme, uma armadilha de segurança. Luzes vermelhas começaram a piscar, e claramente algo estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés pareceu tremer. Uma série de explosões, seguidas de uma coluna de fumaça, subiu do outro lado do armazém, e ele viu as sombras de pessoas correndo em direção à entrada. A pressão no ar aumentava, e ele sabia que a situação se tornava cada vez mais caótica. Vamos, temos que sair! Rita gritou, puxando-o, mas algo dentro dele estava muito mais preso à cena. Ele percebeu que um dos homens de terno, que tinha aparecido antes, estava de volta, agora cercado por outros. Eles tinham uma expressão de determinação que o fez sentir um frio na barriga. O homem de preto sorriu para Marcos, e aqueles olhos penetrantes pareciam ver através dele. Marcos, você não percebe. Está tudo interligado. Tem algo que você ainda não sabe, ele sussurrou, enquanto o caos aumentava ao redor deles. Então, entre a confusão, os gritos e a fumaça, Marcos viu algo surpreendente. Uma figura conhecida se aproximava, e não era Ana, mas sim, sua mãe. O choque foi como um balde de água fria. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu entender. A saúde dela havia se deteriorado nos últimos anos, e vê-la ali, em meio à calamidade, deixava seu coração em pedaços. Marcos, você precisa ouvir. As coisas que você acha que são verdades não são. A voz dela estava fraca, mas a urgência era clara. Sobre o que você está falando? Ele estava perdido, a confusão atingindo seu clímax. O homem de preto sorriu mais uma vez, como se soubesse de um jogo que apenas ele estava jogando. Eu não sou quem você pensa que sou, Marcos, disse a mãe, olhando diretamente nos olhos dele. Eu simulei a minha morte há anos, para que você pudesse ter uma chance, para que você não ficasse na linha de fogo. Como assim? Por quê? A garganta dele estava seca, e a verdade parecia uma facada. O que ela estava dizendo não fazia sentido, porque eu sabia que um dia ele voltaria. O homem de preto. Ele não apenas manipulou Ana, mas também eu. O passado nos traz mistérios que não podemos entender. E agora, você precisa decidir a quem vai ouvir. Ela respondeu. A vulnerabilidade em seu olhar era um reflexo da dor que carregava. Marcos olhou de sua mãe para o homem de preto, e depois para Carla e Rita. O jogo estava mudando, e agora ele não sabia em quem confiar. Os segredos estavam dançando na frente dele como sombras. Você está dizendo que tudo isso foi uma farsa? Que você não estava realmente morta? Ele perguntou, a voz se quebrando. Ela acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui forçada a fazer isso, para proteger você. Mas agora, temos que encarar a realidade. Você deve decidir se vai ficar na escuridão ou liberar a verdade, sua mãe declarou, enquanto a fumaça começava a se dispersar lentamente. O homem de preto soltou uma risada baixa, e Marcos sentiu um frio na espinha. Aquilo era muito mais do que ele podia suportar. As revelações estavam cortando sua sanidade. Ele percebeu que cada passo que dava apenas complicava mais a situação. O caos estava se intensificando, e agora tudo parecia estar prestes a desmoronar. O que mais você não me contou? Ele perguntou a ela, a dor ecoando em seu peito. No fundo, ele sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava, mas ao mesmo tempo parecia que ele estava à beira de uma verdade devastadora. Alguma coisa ia estourar. E quando estourasse,
Ninguém estaria preparado para o que viria em seguida. As consequências se aproximavam mais rápidas do que ele podia imaginar. Marcos respirou fundo, o coração batendo acelerado enquanto se aproximava do armazém. A fumaça densa envolvia tudo, como um véu que escondia segredos profundos. A necessidade de descobrir a verdade pesava em seus ombros, mas a incerteza o tornava quase paralisado. Marcos, você não deveria estar aqui. A voz de Rita rompeu a atmosfera sufocante. Ele se virou e o olhar dela estava carregado de pavor. O que você vai encontrar pode ser muito mais do que você imagina. Ele hesitou, mas a determinação crescia. Preciso entender. O que Ana sabia? O que eles, o que todos, estão escondendo? Naquele momento, ele sentiu que cada palavra era como um grito de socorro, uma busca desesperada por respostas que pareciam distantes. Apressado, atravessou o espaço escuro, as sombras se movendo ao seu redor como se tivessem vida própria. O cheiro de queimado, misturado ao de mofo, era sufocante. Assim que pisou no interior do armazém, um estalo alto ecoou, como um tiro, fazendo seu coração disparar. Cuidado, Marcos! Carla gritou, mas era tarde demais. Ele havia acionado um alarme. Uma armadilha de segurança. Luzes vermelhas começaram a piscar, e claramente algo estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse reagir, o chão sob seus pés pareceu tremer. Uma série de explosões, seguidas de uma coluna de fumaça, subiu do outro lado do armazém, e ele viu as sombras de pessoas correndo em direção à entrada. A pressão no ar aumentava, e ele sabia que a situação se tornava cada vez mais caótica. Vamos, temos que sair, Rita gritou, puxando-o, mas algo dentro dele estava muito mais preso à cena. Ele percebeu que um dos homens de terno, que tinha aparecido antes, estava de volta, agora cercado por outros. Eles tinham uma expressão de determinação que o fez sentir um frio na barriga. O homem de preto sorriu para Marcos, e aqueles olhos penetrantes pareciam ver através dele. Marcos, você não percebe? Está tudo interligado. Tem algo que você ainda não sabe. Ele sussurrou, enquanto o caos aumentava ao redor deles. Então, entre a confusão, os gritos e a fumaça, Marcos viu algo surpreendente. Uma figura conhecida se aproximava, e não era Ana, mas sim sua mãe. O choque foi como um balde de água fria. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu entender. A saúde dela havia se deteriorado nos últimos anos, e vê-la ali, em meio à calamidade, deixava seu coração em pedaços. Marcos, você precisa ouvir. As coisas que você acha que são verdades não são. A voz dela estava fraca, mas a urgência era clara. Sobre o que você está falando? Ele estava perdido, a confusão atingindo seu clímax. O homem de preto sorriu mais uma vez, como se soubesse de um jogo que apenas ele estava jogando. Está tudo interligado, disse Rita, desesperada. Ana soube de algo. Algo que não deveria. E Carla, você? O dedo dela se apontou para Carla, como uma acusação. Eu não fiz nada, Carla gritou. Mas sua voz soava fraca, perdida sob o peso da revelação. E foi então que o clima mudou. Um som ensurdecedor cortou o ar, um barulho de vidro se quebrando. Todos viraram-se para a direção do barulho, e seus rostos se encheram de horror. Uma explosão. O prédio mais próximo, um antigo armazém, estremeceu e, em seguida, uma coluna de fumaça negra subiu para o céu. As luzes da cidade ainda piscavam. Mas a cena agora era de caos total. Gritos e correria. O homem de preto desapareceu na confusão, e Marcos, em estado de choque, começou a andar em direção ao local. Marcos, não! Carla gritou, mas ele não ouviu. Algo dentro dele estava se quebrando, uma necessidade urgente de descobrir. O que havia em seu passado que poderia o levar até ali? O que Ana sabia? A fumaça cobria tudo, e ele lutava para enxergar.
enquanto se aproximava da entrada do armazém. O ar estava pesado, como se o próprio medo tivesse criado uma barreira. E então, enquanto estava prestes a entrar, uma informação cortante atravessou sua mente. Marcos! Gritava Rita, mas sua voz era abafada. Ele se virou para ela, o coração acelerado. O homem de preto, ele não é só um homem qualquer. Ele é parte do seu passado. E Ana sabia quem ele era. Marcos congelou. As peças começaram a se encaixar de uma forma que o deixava desnorteado. O que você está dizendo? Sua voz falhou, enquanto um misto de pânico e raiva formava um nó na garganta. Ele é o pai dela, disse Rita, e suas palavras cortaram como uma faca. Ele não só está envolvido no que aconteceu com vocês dois, mas ele também tem laços diretos com a sua família. Essas traições vão mais longe do que você imagina. O armazém estava em chamas. As chamas dançavam na escuridão. Uma luz crepitante que parecia pulsar em compasso com o coração de Marcos. A dor crescia em seu peito, enquanto os gritos de desespero ecoavam ao redor. Ele olhou para sua mãe, a mulher, que acreditou ter perdido, e o horror no rosto dela o atingiu como um golpe. Mãe, como você pôde? Foi tudo o que conseguiu dizer. A confusão o consumia. Como ela poderia se misturar a tudo isso? As mentiras, as traições, tudo parecia parte de um pesadelo sem fim. Marcos, escute. A voz dela tremia, mas havia um desespero claro em suas palavras. Não é o que você pensa. Nós estávamos tentando te proteger. Proteger do quê? Ele sentiu raiva crescendo, mas também dor. Raiva pela mentira. Dor pela possibilidade de perder tudo de novo. Ele precisava de respostas. Você e Ana, tudo isso é sobre vocês, não é? O que realmente está acontecendo? Rita, tensa ao fundo, tomou coragem. Marcos, nós precisamos sair. Daqui, não sabemos o que mais está por vir. Os homens internos se moviam ao redor, cada vez mais próximos, enquanto a fumaça envolvia tudo como um manto pesado. Escolha, Marcos, gritou Carla, com a voz entrecortada. Vai ficar na mentira ou arriscar tudo pela verdade? A intensidade da situação a levou a esse ponto. Sua expressão palpava a encruzilhada entre redenção e traição. Num impulso, Marcos se virou para as sombras dançantes. Ele viu o homem de preto, começando a se dissolver na fumaça. Você sabia? Não sabia? Era tudo um plano, um jogo. A voz do homem penetrava em sua mente como uma maldição. Mas você pode escapar. Escape para onde? Marcos vociferou, buscando clareza em meio à explosão de emoções. Ele não queria ser peão dessa jogada. Não queria mais estar à mercê das decisões de outros. Para a verdade, meus amigos. O homem riu, a malícia em seus olhos repleta de um encanto perturbador. No fundo, você já conhece o caminho. E em um movimento rápido, ele desapareceu na neblina, deixando apenas um rastro de tensão. O fogo começou a se espalhar mais rápido. Marcos precisou decidir. As peças do quebra-cabeça estavam à sua frente. Mas não era o momento para hesitação. Ele olhou para a mãe, que tinha tanto a explicar. Para Rita, que parecia estar lutando contra os demônios da própria vida. Para Carla, que talvez fosse mais do que apenas uma traidora. Vou atrás da verdade, custe o que custar. Com essas palavras, Marcos avançou. As chamas atrás dele pareciam dançar em assentimento, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Ele não olharia para trás, apenas avançaria. Ao sair do armazém, uma lufada de ar fresco o atingiu. O calor e a confusão foram substituídos pela revelação de que ainda havia mais conexões a explorar. O destino talvez não estivesse escrito, mas ele tomaria o controle das rédeas. Enquanto caminhava na direção oposta ao fogo, ouviu a voz de Rita ecoar. E agora, Marcos, o que você fará com tudo isso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem tempestuosa.
Agora, ele realmente poderia reescrever o seu futuro. E nessa nova estrada, o desconhecido era mais do que apenas um horizonte. Era um abismo de possibilidades. O que o aguardava ali? Quais verdades poderiam ser desenterradas? Cada passo poderia ser uma escolha que faria ecoar nas cordéis do destino. E você, está pronto para descobrir o que vem a seguir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar a comunidade.